Tudo começa com uma garota chamada Nan, que é completamente apaixonada por esportes, especialmente corrida. Ela estava curtindo o fim do ano letivo quando a mãe fez uma proposta. Se ela conseguisse correr 5 quilômetros em 20 minutos, ganharia a bicicleta dos sonhos. E não é que ela conseguiu? Nan era super próxima do Liu, que morava na casa ao lado. Os dois nasceram no mesmo dia e hora. Cresceram juntos. Só que para ela, ele era só um irmãozão. Já o Liu parecia sentir algo a mais por ela. No dia seguinte à corrida, Nan voltou para casa e os pais, no começo, fingiram que não estavam nem aí para o resultado. Mas depois, apareceram com o dinheiro prometido e disseram que ela podia escolher a bicicleta que quisesse. Ela ficou radiante. No dia seguinte, logo cedo, ela encontrou o Liu na porta de casa. Iam juntos comprar a bike, mas antes passaram para buscar os amigos Tian e Mi. Os 4 eram inseparáveis. Depois que compraram a bicicleta, Nan tirou um monte de fotos com ela, toda empolgada. Mas enquanto ela brigava com Tian porque achou que ele tirou fotos feias, um ladrão apareceu e levou a bike. Nan foi a primeira a perceber, e como era super rápida, correu atrás do ladrão. Os amigos voltaram para pegar suas bicicletas e tentaram ajudar, mas Nan já estava na frente, perseguindo o cara até dentro de uma escola. Ela conseguiu pular na bicicleta junto com o ladrão e tentou derrubá-lo, mas o cara não parava. Nesse momento, um aluno que estava no laboratório de química viu a confusão pela janela, se distraiu e acabou misturando os produtos errados, causando uma explosão. O vidro do laboratório se estilhaçou e Nan, que caiu da bicicleta, acabou se ferindo feio com os cacos. O ladrão aproveitou a situação, fugiu com a bicicleta e deixou Nan no chão. Os amigos correram e a levaram para o hospital. No dia seguinte, a explosão virou notícia. Disseram que tudo aconteceu por culpa de um aluno brilhante da escola, que estava se preparando para uma competição de química, mas entrou sem permissão para treinar. Por causa disso, ele acabou sendo expulso da escola. Mesmo sem saber quem era o culpado, Nan ficou cheia de raiva. Afinal, era culpa dele ela não poder usar a perna e ficar fora das corridas. Enquanto isso, Liu estava todo feliz porque a mãe ia finalmente voltar de viagem. Ele preparou todas as comidas favoritas dela, mas, de última hora, ela ligou para Nan pedindo para avisar o filho que apareceu um trabalho novo e que não poderia voltar tão cedo. Nan deu a notícia, e Liu ficou tão decepcionado que quase jogou toda a comida fora. No fim, Nan acabou comendo tudo para animar ele. Dias depois, as aulas voltaram, e Nan ainda estava mancando. Era o último ano do ensino médio para ela e os amigos. Logo no primeiro dia, o diretor entrou furioso na sala e quis falar com a líder da turma, que era a própria Nan. Quando ele descobriu que ela estava entre as últimas da escola em rendimento, ficou indignado e disse que alguém com notas tão ruins não deveria ser representante da classe. Ele queria trocar a liderança e sugeriu Liu, já que ele era ótimo nos estudos. Mas os colegas não aceitaram, dizendo que Liu era reservado demais e não interagia com a turma. O diretor ficou ainda mais bravo e avisou que nenhum professor queria dar aula para eles, então teriam que estudar sozinhos por um tempo. Bem nessa hora, um aluno novo entrou. Seu nome era Piao. Só pela forma de andar e o estilo dele, todas as garotas da sala, inclusive Nan, ficaram de boca aberta. Assim que entrou, ele pediu para sentar ao lado de Nan, mesmo ela não querendo, já que estava usando a cadeira para apoiar a perna machucada, acabou deixando e ficou até animada por dentro. Logo, ela descobriu que Piao era o mesmo aluno envolvido na explosão do laboratório, aquele que foi expulso da antiga escola. O encanto virou raiva na hora. Ela foi tirar satisfação, disse que ele não era bem-vindo ali e que era um falso. Pior, ele fingiu nem conhecê-la. Quando ela se virou para ir embora, Piao correu atrás, a pegou no colo na frente de todo mundo e disse que não ia pedir desculpas, mas que, já que a culpa foi dele, cuidaria dela até ela melhorar. Levou Nan até a enfermaria e ajudou a enfermeira a cuidar do ferimento. Quando viu que ela estava com medo, estendeu a mão para ela apertar, tentando acalmá-la. Ela, então, segurou com força. A enfermeira alertou que o corte era profundo e que ela não podia forçar a perna de jeito nenhum. Nan ficou arrasada, porque teria uma corrida importante dali a uma semana. Se vencesse, ganharia 10 pontos extras na nota e ela precisava muito disso para entrar na universidade que queria. Piao, que estava ouvindo tudo, não entendeu por que ela ficou tão desesperada por causa de 10 pontos. A enfermeira explicou que Nan tinha notas péssimas e esses pontos fariam toda a diferença no total. Piao se sentiu culpado e resolveu ajudar de alguma forma. Naquela mesma noite, um novo professor chamado Sr. John
foi contratado especialmente para cuidar da turma da Nan. Ele começou a visitar os alunos em casa para entender melhor a situação de cada um. Quando chegou na casa da Nan, comentou com os pais que ela tinha notas muito baixas, especialmente se comparadas ao Liu. A mãe tentou justificar, dizendo que a filha compensava isso com as competições esportivas. Mas, ao saber que ela não poderia participar da próxima corrida por causa da perna machucada, surtou. Foi buscar uma vara e ameaçou bater nela. Disse que por culpa da filha, agora toda a esperança da família estava indo para o ralo. Sem ligar para o professor que ainda estava ali, a mãe pegou todos os livros de esporte da filha e rasgou tudo, deixando claro que ela estava proibida de perder tempo com coisas inúteis. Nan ficou devastada. Disse para a mãe que nunca foi boa em nada, que sempre se sentiu um fracasso, e saiu de casa chorando. O irmão foi atrás dela e tentou consolá-la. Ele contou que tinha visto a mãe juntando dinheiro escondido para comprar uma nova bicicleta para ela de presente de aniversário. Pediu que não ficasse com raiva, dizendo que a mãe era temperamental, mas amava os dois. E lembrou a irmã de que entrar na faculdade não dependia só das notas, tinha também a parte da ética, da inteligência emocional e do desempenho físico. Sugeriu que ela focasse nisso e deixasse os estudos com ele, que ia ajudar como pudesse. Quando estavam voltando para a escola, encontraram um grupo de valentões que estavam parando os alunos e fazendo pressão. Os caras perguntaram se eles conheciam um aluno chamado Piao, queriam pegar ele porque ele tinha batido num dos amigos deles. Liu ficou preocupado com Nan e respondeu que não conheciam ninguém com esse nome e que eram novatos na escola. Mas os caras mandaram os dois irem chamar o Piao, dizendo que queriam fazer ele se ajoelhar e pedir desculpas. Mal sabiam eles que o próprio Piao estava ali por perto, ouvindo tudo. Ele se aproximou com um cano de ferro na mão e disse que não queria brigar naquele dia porque ia estragar o humor dele para estudar. Com isso, ameaçou os caras e ainda pegou Nan no colo, carregando ela direto para dentro da escola na frente de todo mundo. Nan ficou super envergonhada e pediu para ele largá-la, mas Piao disse que a levaria para onde ela quisesse. Para se livrar dele, ela disse que queria ir para a sala. Ao chegar lá, encontraram Tian entrando descalço. Contou que os mesmos delinquentes tinham roubado o tênis dele na entrada da escola. Piao nem pensou duas vezes. Pegou os canos de volta e saiu da sala. Enquanto isso, o Sr. John entrou na sala e se apresentou para a turma de forma meio careta. Os alunos riram da formalidade dele, deixando o professor ainda mais nervoso. Piao voltou em pouco tempo com o tênis do Tian, nas mãos tinha resolvido a parada. Logo depois, o Sr. John anunciou que a liderança da sala mudaria. Ia tirar Nan do cargo e colocar Piao como novo representante da turma. Nan ficou revoltada e tentou impedir, sugerindo que colocassem o Liu no lugar, caso realmente quisessem fazer a troca. Para decidir, o professor escreveu uma questão difícil no quadro e disse que quem conseguisse resolver seria o novo líder. Liu tentou resolver, mas não conseguiu chegar ao final. Piao, por outro lado, respondeu rapidinho, com facilidade. Resultado: virou o novo líder da turma. Nan ficou furiosa. Passou a tratar Piao com indiferença, mesmo ele tentando ser legal com ela. No intervalo, ela e Mi tramaram um plano de vingança. Iriam entregar Piao para os valentões lá fora, fazendo ele pagar por tudo que ela perdeu. As duas escreveram um bilhete fingindo que era do próprio Piao, marcando um encontro com os caras em um local afastado, como se ele quisesse resolver a briga. Depois, pediram para uma colega ir avisar o Piao, dizendo que os caras estavam esperando e que, se ele não aparecesse, ia ser considerado um covarde. Piao foi até lá. Enquanto isso, o diretor recebeu uma ligação da Secretaria de Educação informando que um aluno da escola foi visto brigando num local onde havia muito sangue. O diretor ficou desesperado e foi atrás, levando o Sr. John, a Nan e os outros com ele. Quando chegaram ao local, o cenário estava todo destruído, mas não encontraram o Piao. Descobriram que ele estava no hospital. Nan ficou desesperada, chorando e se culpando. De repente, Piao apareceu. Estava bem, e quando viu Nan chorando, a consolou. Contou que, ao chegar no local, um dos caras da gangue quase foi atingido por uma vidraça quebrada, e ele o salvou, se machucando no processo. Depois disso, os valentões começaram a respeitá-lo e o levaram para o hospital. No dia seguinte, Piao tirou uma licença médica. Nan comprou algumas coisas e pediu ao Sr. John que entregasse para ele, mas o professor disse que seria melhor se ela mesma fosse entregar e se desculpar. Foi aí que ele contou para Nan que, ao visitar os alunos em casa, descobriu que o Piao era um rapaz muito esforçado, vivia só com a avó, trabalhava e cuidava da casa para não sobrecarregá-la. As tais barras de ferro que ele sempre carregava não eram para brigar, ele usava em casa, para as tarefas domésticas. Aquilo mexeu com Nan. Ela pediu a bicicleta emprestada do Liu, foi até a casa do Piao,
contou tudo o que tinha feito e pediu desculpas. Ele não ficou bravo e a convidou para entrar. Na mesma hora, o Leo, que tinha seguido ela escondido, viu tudo. Piao fez uma surpresa. Conseguiu recuperar a bicicleta que tinham roubado da Nan. Depois de fazer as pazes com os caras da gangue, pediu ajuda para localizar o ladrão. Quando descobriram o endereço, ele foi até lá com um policial e conseguiu recuperar a bike e prender o cara. Nan ficou super feliz e ainda descobriu que a avó do Piao era a mesma senhora que vendia panquecas para ela todos os dias. Depois de tudo isso, Nan e Piao ficaram mais próximos e ela aceitou a ajuda dele para conseguir os 10 pontos que precisava na prova. No começo, ela ficou insegura, lembrando que o Leo já tinha tentado ajudar, lá várias vezes, mas no fim, ela sempre se sentia burra na frente de todo mundo. Então, Piao fez uma proposta. Ele ensinaria em segredo. Se ela melhorasse a nota, ótimo. Se não, ninguém ia saber. Ela topou. No dia seguinte, quando Nan estava saindo da casa do Piao, deu de cara com Leo a esperando na frente. Ele ficou incomodado ao saber que o Piao conseguiu recuperar a bicicleta dela. Mais tarde, durante a aula, o Sr. John percebeu que Nan não estava prestando atenção e a chamou para responder uma pergunta no quadro. Piao, já sabendo que ela provavelmente não saberia a resposta, inventou que a perna dela estava doendo e a carregou até a frente da sala. Lá, começou a ajudá-la, discretamente, até o professor perceber e mandar ele parar. Mesmo assim, ele deu um jeito de desenhar a resposta na perna dela com o dedo, para ela conseguir copiar. Leo ficou incomodado com essa aproximação dos dois. Depois da aula, brigou com Nan, dizendo que ela vivia distraída, que era burra e que daquele jeito nunca ia passar na faculdade. Nan ficou magoada e saiu irritada. Enquanto isso, Piao estava tentando melhorar o desempenho da turma como líder, mas não estava dando certo. Os colegas o ignoravam. Então ele foi desabafar jogando fliperama. Só que o diretor apareceu por lá, flagrou ele e os outros alunos e aplicou um castigo: correr 100 voltas ao redor do campo. No dia seguinte, Piao foi conversar com o diretor. Pediu que os outros não fossem punidos, assumindo a responsabilidade sozinho, já que era o líder da turma. O diretor aceitou e fez com que ele cumprisse o castigo sozinho. Depois da aula, toda a turma viu Piao correndo sozinho e se comoveu. Até o diretor ficou preocupado e quis interromper, mas Piao insistiu em terminar. Aquilo tocou tanto os colegas que os alunos que tinham fugido do castigo decidiram correr junto com ele. Foi assim que Piao conquistou de vez a confiança e a amizade deles. No outro dia, Leo pediu desculpas a Nan por tudo o que disse e os dois fizeram as pazes. Voltaram a ir juntos para a escola. O Sr. John informou à turma que as notas da classe estavam entre as piores da escola e que por isso ele aplicaria uma prova surpresa. Se a média da turma não passasse de 80%, a tão esperada festa do meio do ano seria cancelada. Todo mundo ficou arrasado, porque aquela seria a última festa antes da formatura e da separação para universidades diferentes. Piao, vendo Nan triste, pediu que ela esperasse depois da aula. Quando todos ficaram sozinhos, ele revelou que tinha um plano. Ele e Leo, que eram os melhores da sala, iriam se sentar no meio da turma durante a prova e enviar as respostas discretamente para todos os colegas. Assim, a média aumentaria e a festa estaria garantida. No dia da prova, colocaram o plano em prática. O Sr. John não desconfiou de nada no momento, mas, ao corrigir as provas, percebeu que as respostas estavam todas idênticas. Foi até a sala decepcionado, dizendo que tinham traído a confiança dele. Contou que, embora fosse seu primeiro ano dando aula, tinha se esforçado muito, até visitado a casa de cada aluno para conhecer e ajudar. Os alunos ficaram morrendo de vergonha. Piao assumiu a culpa, dizendo que a ideia tinha sido dele, mas Nan defendeu ele, dizendo que ele só tinha feito aquilo porque todo mundo queria ir à festa. O professor então fez um acordo. Não contaria para ninguém sobre o que aconteceu, mas avisou que dali a 3 dias haveria uma nova prova e dessa vez todo mundo teria que se virar sozinho. Nos dias seguintes, Piao se dedicou a ensinar a Nan com todas as forças. Explicou 1000 vezes, de jeitos diferentes, mas ela não entendia. Então, teve uma ideia maluca. Levou ela até a gangue dos valentões e pediu que um deles apanhasse na frente dela para que ele explicasse a lógica da matéria com um exemplo prático. A galera começou a bater no colega e Piao explicava usando cada soco como analogia. No fim, Nan finalmente entendeu. Mas aí veio a bomba. Ela descobriu que a corrida tinha sido remarcada e sua perna já estava melhor. Ou seja, ela podia competir. Isso significava que não precisava mais dos 10 pontos da prova. Piao ficou feliz por ela. E os dois passaram um tempo juntos rindo e conversando com a galera da gangue, que agora era praticamente parte da turma. Leo chegou e viu os dois juntos. Sentiu ciúmes, claro. No dia seguinte, Nan foi treinar corrida, mas estava fora de forma e quase desmaiou. Piao foi até ela e a motivou.
correndo ao lado dela para dar apoio. Mais tarde, o Sr. John chamou o Piau e disse que ia inscrevê-lo numa competição internacional de física. Ao mesmo tempo, anunciou que todos os alunos fariam uma prova da matéria dali a uma semana. Nan ficou tranquila, já contando que ia colar do Piau, mas ele avisou que não deixaria. Só ajudaria se ela aceitasse dar algo em troca. Enquanto isso, Liu, com ciúmes, foi atrás do Sr. John e pediu para participar da competição também. O professor disse que ele não era muito bom em ciências e que o melhor seria focar no concurso de inglês. Mas depois de conversar com Piau, acabou aceitando que os dois participassem juntos, já que isso aumentaria as chances da escola ganhar. Piau levou tudo na calma, estudando pouco, lendo gibes e tirando cochilos. Já Liu estudou feito louco, virando noites para tentar vencê-lo. No dia da competição, Piau resolveu tudo rapidinho e saiu no meio do tempo. Liu foi o último a sair, e ainda sem certeza se tinha acertado algo. Alguns dias depois, saíram os resultados da competição. E adivinha só? Piau ficou em primeiro lugar. Os colegas ficaram eufóricos, nunca ninguém da turma tinha vencido uma competição científica antes. Nan percebeu que Liu estava arrasado e foi consolar ele. Disse que na competição de inglês, todo mundo contava com ele e que ele ainda era muito importante para a turma. Como prêmio, Piau ganhou uma viagem de uma semana para Hong Kong, onde teria aulas especiais. A galera toda ficou animada, pedindo para ele trazer lembrancinhas da viagem. Durante o intervalo, Liu foi até Piau, parabenizou ele e admitiu: "Agora eu entendo que você é melhor do que eu nas matérias científicas." Na próxima prova de física, o professor dispensou Piau por causa do resultado na competição e pediu que ele ajudasse na aplicação da prova. Nan ficou toda animada, achando que ele ia facilitar para ela colar. Só que Piau foi direto e disse que, como já tinha quebrado a confiança do Sr. John uma vez, não faria isso de novo. Ele ficou de olho nela o tempo todo, sem dar brecha nenhuma. Resultado: ela tirou 25 de 100, a pior nota da vida. Ela ficou tão revoltada que decidiu se vingar. Enquanto isso, Piau estava em casa preparando a mala para viajar cedo no dia seguinte. A avó pediu para ele cuidar da comida no fogão e não esquecer de desligar a panela de pressão. Do outro lado, Mi ligou para o Piau chorando, dizendo que ela e Nan tinham sido atacadas por um dos caras da gangue, que agora tinha sequestrado a Nan e só ia soltá-la se o próprio Piau aparecesse. Um dos rapazes pegou o telefone e mandou o Piau vir sozinho e com roupas comuns. Na real, era tudo armação da Nan para se vingar do sermão que ele deu no dia da prova. Até o dono do mercadinho entrou na brincadeira. Quando Piau chegou no local, Nan e Mi apareceram, rindo da trollagem. Ela avisou que estavam quites agora. Os dois estavam se provocando quando, do nada, uma explosão aconteceu numa casa ali perto. Eles até estranharam, mas seguiram em frente brincando. Na manhã seguinte, o professor John chamou Nan e deu a notícia. A escola tinha recusado a inscrição dela na corrida. Disseram que ela ficou muito tempo sem treinar por causa do machucado, então colocaram outra aluna no lugar. Nan voltou à estaca zero, precisava desesperadamente dos 10 pontos novamente. Frustrada, ela voltou para casa, mas assim que chegou, Mi ligou dizendo que a casa que tinha explodido era justamente a do Piau. Ele não foi para Hong Kong. Nan correu até lá e encontrou a cozinha dele toda destruída. Ele estava limpando os destroços, tentando salvar o que dava. Nan caiu no choro, cheia de culpa por ter feito aquela brincadeira idiota no dia anterior. Piau acalmou ela e explicou o que aconteceu. Ele tinha desligado o fogo, mas a avó voltou em casa achando que ele ainda estava lá, ligou de novo e saiu. A panela explodiu. Agora, a avó estava hospedada na casa de uma vizinha até tudo ser consertado. Ele pediu que Nan não contasse para ninguém que iria resolver tudo sozinho, sem preocupar os outros. No dia seguinte, Nan e Mi voltaram à casa de Piau para ajudar com a limpeza e os reparos. Ele ficou tão exausto que adormeceu sentado. As duas decidiram não acordá-lo e continuaram organizando tudo em silêncio. Nan limpou o rosto e as mãos dele com carinho. Quando Piau acordou, viu que elas tinham terminado tudo, ainda por cima com nova cortina e lençóis limpinhos. Ele ficou todo emocionado e agradecido. Na volta para a escola, Liu percebeu que Nan e Piau estavam juntos. Perguntou se tinham vindo juntos, e Piau mentiu dizendo que se encontraram por acaso no caminho. Mas Liu reparou que a roupa dos dois estava suja da mesma tinta. Quando perguntou para Nan, ela desconversou. Mais tarde, apareceu um aluno da antiga escola do Piau procurando por Liu. Disse que Piau tinha aparecido por lá no dia anterior pedindo dinheiro emprestado, mas sem explicar para quê. Isso deixou o garoto preocupado, já que o Piau nunca pedia nada a ninguém. Disse ainda que todos por lá admiravam ele por ser gentil e esforçado. Liu ficou desconfiado. Depois da aula, seguiu o Piau e viu ele carregando ladrilhos nas costas, sozinho. Foi ajudar sem dizer nada, e acabou indo até a casa dele,
onde ajudou com o conserto do piso. Lá, descobriu que Piau tinha realmente pedido dinheiro emprestado porque não queria depender da ajuda dos amigos novos e sentia vergonha. No meio do trabalho, o piso desabou de novo, o material era barato demais. Piau ficou arrasado. Decidiu contar tudo ao pai e pedir ajuda. No dia seguinte, toda a turma se reuniu para planejar as apresentações da tão esperada festa do meio do ano. Piau estava super empolgado e teve a ideia de fazer uma peça de teatro que impressionasse todos os alunos. Começou a preparar os materiais e os figurinos com todo o cuidado. Enquanto isso, Nan estava determinada a estudar para conseguir os pontos que precisava, mas ela não conseguia se concentrar sozinha. Sabendo que Liu era gentil e paciente com ela, decidiu procurá-lo para pedir ajuda. Mesmo assim, acabou indo até a casa do Piau, implorando para que ele ajudasse ela a estudar de novo. Ele aceitou, mas foi bem rígido. A cada erro, ele ralhava com ela e até dava uns tapas de leve na cabeça, deixando ela com medo. Mas, por estar tão desesperada, ela continuava tentando. Numa dessas noites, depois de estudarem juntos na rua, os dois voltaram para a casa do Piau e encontraram Liu esperando do lado de fora. Ele queria conversar com o Piau a sós. Tinha trazido consigo uma caixa cheia de ladrilhos novos. Piau ficou surpreso e, de início, não quis aceitar. Mas Liu explicou que aqueles ladrilhos eram sobras do estoque do pai dele e que, além disso, trouxe um dinheiro para Piau pagar o empréstimo feito na escola antiga. Disse que ele não precisava se preocupar em devolver logo. No dia seguinte, o professor John elogiou a turma, o desempenho deles tinha melhorado. Por isso, permitiu que todos participassem da festa do meio do ano. Eles se animaram e foram direto organizar os ensaios da peça. Nan e Liu seriam os protagonistas da apresentação, mas antes disso teria uma performance de balé da colega Dan, que era apaixonada pelo Liu, mesmo sendo ignorada por ele. No entanto, pouco antes da apresentação, ela se machucou e Liu correu com ela para o hospital. Mesmo sentindo dor, Dan olhou para ele no caminho e perguntou, com os olhos cheios de esperança, quando é que ele começaria a gostar dela. Durante a apresentação, Piau apareceu com a bicicleta que seria usada na peça. Ele e Nan encenaram juntos, e dava para ver que estavam sentindo algo um pelo outro. Quando voltaram para casa, os dois estavam tímidos, meio sem saber o que dizer. Piau tomou a iniciativa e ligou para Nan. Pediu desculpas pelo que tinha acontecido, mas ela, sorrindo, respondeu que não tinha sido culpa dele, foi só um momento. Nada demais. Os dois desligaram, sorrindo como dois adolescentes apaixonados. A partir daí, começaram a se aproximar ainda mais. Passaram a ouvir músicas românticas juntos, e dava para ver nos olhos do Piau que ele tinha se apaixonado pela Nan desde o primeiro dia em que a viu lá atrás, quando ela se machucou perseguindo o ladrão da bicicleta. O mais surpreendente, Piau descia todos os dias bem cedo para procurar a bicicleta que tinham roubado dela. Ele nunca contou isso para ninguém. No dia seguinte, Piau estava limpando a casa quando Nan apareceu. Ele correu para se arrumar, colocou um terno antigo do pai e fingiu que estava chique só de propósito. Quando ela entrou, ele implicou com o cabelo dela. Disse que estava tão curto que, de longe, podiam achar que era um dos colegas. Nan ficou irritada. Foi embora e decidiu mudar. Em casa, vestiu um vestido, treinou uma fala mais suave e até a mãe achou aquilo estranho, pensando que ela estava doente. O pai, como sempre, elogiou. Já Piau decidiu fazer surpresa. Ele foi até um salão do bairro e pediu que cortassem o cabelo igual ao do cantor favorito da Nan. A cabeleireira tentou ajudar, disse que ele já era mais bonito que o cantor e ainda emprestou uma jaqueta parecida com a do ídolo. Depois disso, ele usou as economias que tinha guardado e comprou 2 ingressos para o mesmo filme, com a ideia de surpreender Nan no cinema. Mas quando chegou em casa, a vizinha o avisou que a avó dele tinha caído na rua. Ele correu para casa e encontrou a avó bem, mas o susto foi grande. Ela tinha tropeçado porque não ouviu os carros buzinando, a audição dela estava cada vez pior. Então pediu ao neto que comprasse um aparelho auditivo o mais rápido possível, antes que algo pior acontecesse. No dia seguinte, Piau foi devolver os ingressos e usou todo o dinheiro que restava para comprar um aparelho auditivo de um vizinho. Só que o aparelho estava quebrado, foi enganado. Ele voltou para tirar satisfação e o vendedor disse que só estava revendendo. Quem tinha fornecido o aparelho era o Tian. Enquanto isso, Nan foi para o cinema toda empolgada esperar o Liu, mas ele já tinha entrado na sala sem ver que ela estava do lado de fora. Piau, indo tirar satisfação com Tian, esbarrou com Dan, que estava indo justamente encontrar o Liu no cinema. Achou aquilo estranho e resolveu seguir ela. Lá dentro, viu a Nan esperando sozinha, triste e preocupada. Dan, por outro lado, ficou sentada atrás do Liu o tempo todo. Quando o filme acabou,
ela revelou que tinha deixado o ingresso dentro do livro dele. Liu ficou em choque. Nan, sem saber de nada, foi ao banheiro. Na volta, viu Dan e Liu saindo juntos do cinema e ficou arrasada. Pensou que Liu tinha preferido sair com outra em pleno aniversário dela. No dia seguinte, Nan viu um anúncio no jornal. A Pizza Hut estava lançando um novo produto. Naquela época, os adolescentes estavam completamente obcecados com a marca. Nan ficou empolgada e contou aos pais que queria muito experimentar. A mãe prometeu que se ela tirasse pelo menos 70% na prova de educação física, levaria ela e o pai até lá. Nan ficou super animada e prometeu se esforçar de verdade, mas deixou claro, eles tinham que cumprir a promessa depois. Na escola, Piao foi tirar satisfação com Tian sobre o aparelho auditivo quebrado. Tian admitiu que ele mesmo tinha vendido para o vizinho, mas garantiu que o aparelho estava funcionando na hora. Mostrou até outros modelos originais para provar. Com medo que Piao fosse bater no vizinho, Tian deu outro aparelho em bom estado para ele e explicou que, na real, ele ganhava pouco com essas vendas. Piao aceitou o novo aparelho, mas pagou com todo o dinheiro que tinha. À noite, Nan recusou sair com a turma e ficou na escola fazendo aulas extras de revisão. Os colegas estranharam esse surto de motivação repentino. Piao, por outro lado, reparou que ela estava com um panfleto da Pizza Hut na mochila e tinha escrito nele: "Vou tirar 70 para ganhar a pizza". Ele entendeu o motivo de tanto esforço e achou engraçado que tudo girava em torno de comida. Mais tarde, quando Piao foi levar Nan até em casa, encontrou Liu esperando por ela na frente. Ela ainda estava brava com ele por ter furado o encontro no cinema, então ignorou e entrou sem dizer nada. Ao chegar em casa, Piao encontrou a avó usando o novo aparelho auditivo e finalmente conseguindo escutar direito. Ele ficou aliviado, principalmente porque não precisaria mais gritar com ela o tempo todo. Logo depois, o vizinho que tinha vendido o aparelho veio procurá-lo, envergonhado. Pediu desculpas e disse que não sabia que o aparelho estava quebrado. No dia seguinte, Tian contou tudo para Piao e perguntou se o vizinho realmente tinha se desculpado. Piao confirmou e disse que estava tudo resolvido. Depois foi até Nan e explicou o que realmente tinha acontecido no dia do cinema. Disse que achou que o ingresso era um presente dela. Por isso entrou direto e nem percebeu que ela estava esperando do lado de fora. Nan acreditou e perdoou ele. Liu, vendo isso tudo de longe, ficou só observando, cada vez mais incomodado. Nan então entregou um bilhete para Piao, pedindo que ele reservasse o próximo sábado, pois ela queria sair com ele. No dia do jogo de basquete entre a escola deles e a escola antiga do Piao, os times usaram uniformes muito parecidos. Isso obrigou os jogadores da escola nova a trocarem de roupa. Quando Piao tirou a camiseta, os colegas e o professor John viram que o corpo dele estava cheio de hematomas, como se tivesse apanhado. Durante a partida, os jogadores da escola antiga começaram a quebrar as regras para ganhar na força bruta. Os colegas de Piao se revoltaram e começaram a discutir com os adversários. Ele então tomou partido do time da escola nova e isso deixou os antigos colegas dele furiosos. Quando saíram, tentaram confrontar Piao. Liu apareceu e impediu que eles brigassem, querendo entender de onde vinham aquelas marcas no corpo do amigo. Piao, tentando despistar, mentiu. Disse que tinha uma condição rara, que fazia os hematomas aparecerem quando ele ficava muito estressado ou nervoso. O professor John, que estava por perto, ouviu tudo. Ficou com pena e, mais tarde, foi até o escritório dele pesquisar livros médicos tentando encontrar um tratamento. Mas quanto mais lia, mais percebia que aquela doença simplesmente não existia. Entendeu que Piao tinha mentido. No mesmo dia, Liu foi comprar algo na rua e viu Piao conversando com um antigo colega de escola. Esse colega entregou algo para ele e Liu ficou desconfiado. Quando perguntou o que era, Piao se esquivou. Liu insistiu, querendo saber se ele estava pedindo dinheiro emprestado de novo. Piao, então, contou a verdade. Jurou para a avó que não pediria mais dinheiro a ninguém. E, sobre os hematomas, disse que tudo aconteceu porque os antigos colegas foram até ele fingindo um pedido de desculpas. Na real, só queriam saber onde Tian morava, para se vingar da confusão anterior. Como Piao se recusou a contar, eles espancaram ele. No meio dessa conversa, Piao soltou outra bomba. Confessou que estava apaixonado pela Nan. Liu ficou paralisado com a revelação, sem conseguir dar nenhuma resposta. No dia seguinte, Nan estava radiante. A nota da prova de educação física saiu e ela tirou mais de 70%, como tinha prometido aos pais. Correndo de felicidade, foi contar a novidade em casa, esperando que cumprissem a promessa de levar, lá, a Pizza Hut. Mas ao chegar lá, encontrou os dois brigando e completamente esquecidos do que tinham prometido. Ela ficou arrasada, saiu e foi se sentar na calçada,
cabisbaixa. Liu apareceu e ficou conversando com ela até conseguir distrair, lá do próprio desânimo. Enquanto falavam, ela lembrou que o sábado era o dia do passeio que tinha marcado com Piao, e ficou toda empolgada de novo. Mas no dia seguinte, Liu mandou uma mensagem dizendo que estava ocupado e não poderia encontrá-la. Ela ficou super chateada ainda mais porque não tinha comido nada o dia inteiro, guardando o apetite para o encontro. Foi então que Piao apareceu. Disse que tinha vindo entregar a surpresa que prometeu mesmo ela não tendo conseguido resolver o problema de matemática que ele tinha deixado como desafio. Ele a levou até a Pizza Hut, comprou todos os pratos que ela gostava e falou que aquele era o presente de aniversário que ele não conseguiu dar antes. Nan ficou encantada, mas também intrigada. Como ele tinha conseguido o dinheiro? A resposta veio logo depois. Descobriu que Piao tinha arrumado um emprego e com o dinheiro que ganhava, começou a fazer pequenos agrados para ela. No dia seguinte, na escola, o diretor entrou na sala perguntando quem eram os inspetores do colégio. Quando soube que eram Piao e Nan, mandou os dois irem limpar os corrimões da escada da escola. Enquanto limpavam, começou a chover e os dois acabaram se molhando, mas estavam se divertindo muito. Foi nesse momento que Piao escorregou e desmaiou. Ele foi levado para a enfermaria e, quando acordou, estava sendo medicado. Ao perceber a agulha, tentou fugir, mas Nan o distraiu com conversa até que a injeção fosse aplicada. No fim, ele gritou de dor e ainda fez escândalo. Mais tarde, Liu perguntou ao Piao se ele pretendia contar a Nan o que sentia por ela ou se ia continuar em silêncio. Liu relembrou o dia em que a mãe dele saiu de casa, anos atrás, sem que ele tivesse coragem de dizer o quanto a amava. Ele não queria repetir esse erro e achava que Piao também não deveria. Logo depois, os dois descobriram que o cantor favorito da Nan faria um show na cidade. Tian e Nan ficaram empolgados e até fizeram penteados bizarros para ir ao show. Quando o professor John viu o visual dos dois, ficou furioso e mandou os dois arrumarem o cabelo de volta. Mais tarde, Piao e Nan arrecadaram dinheiro entre os colegas e compraram os ingressos para o show. Mas naquela noite, Piao passou mal e desmaiou de novo. Fizeram exames e descobriram que ele tinha um quadro grave de anemia causado por má alimentação. O professor John ligou para a avó do Piao e explicou que o neto não levava comida para a escola e que estava vivendo apenas com leite e ovos. Ela ficou chocada. Descobriu que Piao tinha mentido para ela, dizendo que a escola oferecia refeições completas, só para não preocupá-la. John prometeu que cuidaria melhor dele dali em diante. A avó, emocionada, agradeceu e disse que estava aliviada por saber que ele tinha pessoas boas por perto. Liu também prometeu ajudar e dividiu sua própria comida com Piao a partir daquele dia. Mais tarde, Nan foi visitar Piao. Ele tentou fingir que estava tudo bem, brincando e dizendo que estava forte como sempre. Mas ela sabia que ele estava fraco e se sentiu culpada por não ter percebido antes. Levou suco, ficou ali com ele e prometeu cuidar melhor dele dali para frente. No fim do dia, o diretor apareceu e entregou uma lista de atividades que todos os alunos deveriam completar antes de irem embora. Eles ficaram correndo contra o tempo, tentando terminar tudo para não perder o show. Quando finalmente foram liberados, saíram correndo para o show com o coração cheio de expectativa. Mas, ao chegarem lá, descobriram que o evento tinha sido cancelado por causa do mau tempo. A decepção foi geral. No dia seguinte, tanto Liu quanto Piao compraram fitas cassete com músicas do cantor e enviaram para Nan. Agora ela tinha 2 presentes e precisava decidir qual ouvir primeiro. Não pensou 2 vezes. Escolheu ouvir a fita do Piao. A do Liu, ela guardou na gaveta. Naquela noite, a mãe da Nan contou que havia contratado um novo professor particular, que começaria a dar aula para ela em casa. Mas quando o tal professor chegou e a Mi abriu a porta, ficou em choque. Era o próprio Piao disfarçado como um cara mais velho. Assim que percebeu que tinha sido descoberto, ele saiu correndo. Mi correu atrás e pediu uma explicação. Foi aí que ele contou que um amigo da escola antiga estava ajudando ele a conseguir alunos para aulas particulares e que ele usava o nome falso desse amigo para dar aula e ganhar um dinheiro extra. Mi, vendo uma oportunidade, pediu para ele não ir embora. Disse que queria que ele continuasse dando aula para ela, pois seus pais eram muito exigentes e sempre brigavam com qualquer professor que não conseguisse fazer ela tirar boas notas. Prometeu que manteria segredo total sobre a verdadeira identidade dele. Piao acabou aceitando. Subiu e logo deu de cara com a mãe da Mi, que quis testar os conhecimentos dele. Fez várias perguntas de literatura, idiomas e ciências. Quando viu que ele sabia de tudo, ficou tranquila e deixou que ele desse a aula sozinho com a filha. No dia seguinte, o professor John anunciou que as provas de meio de semestre seriam dali a 1 semana. Disse que a prova seria difícil, porque quem prepararia as questões seria a escola Hoengji, a antiga escola do Piao. Isso deixou os alunos tensos. Mais tarde, Piao saiu da escola
e foi encontrar o amigo que o ajudava com os bicos de professor. Entregou o dinheiro que havia ganhado na semana e pediu também uma apostila com todas as questões que geralmente caíam nas provas daquela escola. Durante a noite, Piau estudou o conteúdo da apostila. Percebeu que era importante mesmo e decidiu tirar cópias para os colegas. No dia seguinte, entregou para todos os líderes de turma e pediu que estudassem aquilo com atenção, pois ia ajudar muito no desempenho geral da escola. Ele também continuava ajudando Nan nos estudos, incentivando a garota a se esforçar ao máximo. Chegado o dia da prova, tudo parecia estar indo bem. A Mi, apesar de ter estudado, estava tremendo de medo. Só de lembrar das ameaças dos pais caso tirasse nota baixa, ela travava e esquecia tudo. Você tá comigo até aqui? Se sim, comenta amor aí pra eu saber. Já aproveita para se inscrever aqui no canal. Antes que a prova terminasse, ela pediu que Piau passasse as respostas de alguns exercícios. Ele, mesmo relutante, ajudou com alguns. A fiscal percebeu e tirou ele da sala. Quando Nan tentou ajudar Mi, mostrando parte da prova dela, a fiscal percebeu de novo e avisou que, se continuasse, ia anular a prova de ambas. Mas a tensão era tanta que, em um momento de puro desespero, Mi simplesmente esticou o braço e puxou a prova do Liu, copiando na cara dura. Nan tentou impedir, oferecendo a dela em troca, mas a fiscal viu tudo e levou os três direto para a direção. Mi passou tão mal com a situação que desmaiou. Os amigos correram com ela até a enfermaria, e logo depois, a mãe dela chegou furiosa e decidiu que a filha não voltaria mais para a escola. Mais tarde, os pais de Nan foram chamados à escola. O diretor acusou a garota de ter colado, mesmo ela negando com todas as forças. Disse que tinha visto a prova dela e não acreditava que alguém com as notas dela pudesse resolver tudo sozinha. Nan chorou, jurando para os pais que não tinha feito nada errado. Mas, mesmo assim, eles não acreditaram. Enquanto isso, Piau ficou esperando a avó na frente da escola. Ela estava demorando demais para chegar, e ele começou a se preocupar. Foi até em casa e descobriu que ela ainda não tinha voltado. Desesperado, saiu com a vizinha procurando por ela por toda parte, mas nada. Quando o professor John soube que a avó do Piau não havia aparecido na reunião de pais, foi até a casa dele. Quando descobriu o que estava acontecendo, se juntou à busca. Mais tarde, finalmente, a avó apareceu trazida por um policial. Ela estava assustada e chorando. Havia sofrido um apagão e esquecido onde morava. Era o primeiro sinal de que poderia estar desenvolvendo Alzheimer. Piau ficou arrasado, mas decidiu cuidar dela ainda mais de perto. Enquanto isso, a escola ainda suspeitava que Nan tivesse colado. Então enviaram uma nova prova, com a condição de que ela faria sob supervisão direta dos pais. Nan topou o desafio, e na frente dos pais fez a prova com confiança total. O resultado? 90% melhor do que antes. Finalmente, os pais dela entenderam que tinham sido injustos e a recompensaram levando-a à tão sonhada Pizza Hut. No dia seguinte, o diretor chamou o Piau e alguns dos seus colegas. Disse que tinha recebido uma denúncia. Piau teria roubado as questões da prova da escola Hoengji e distribuído para os alunos da escola atual, e por isso todos tinham tirado notas altas numa prova considerada extremamente difícil. Piau tentou se defender, explicando que só tinha ajudado os colegas a revisarem os assuntos com base em uma apostila da escola antiga, já que conhecia bem o estilo das perguntas. Mas o diretor não quis saber. A situação ficou ainda pior quando a mãe da Mia apareceu na escola e reconheceu Piau como o professor particular disfarçado que estava ensinando a filha. Ela contou tudo, que ele usava outro nome, que se passava por um adulto e que estava dando aula escondido. O diretor ficou furioso. Disse que ele tinha quebrado várias regras e que, mesmo com suas boas intenções, isso poderia causar sua expulsão. Ele disse que só abriria mão de puni-lo se o próprio Piau explicasse por que tinha feito aquilo. Piau, com vergonha, ficou em silêncio por um tempo. Depois, confessou que era por necessidade. Ele e a avó estavam passando por dificuldades financeiras e ele precisava muito daquele dinheiro. O diretor ficou tocado com a sinceridade e decidiu não expulsá-lo. Enquanto isso, Nan e os outros colegas receberam uma carta da Mi. Ela pediu desculpas por ter envolvido todos na confusão, explicou que só tinha colado por desespero e que se sentia fraca e envergonhada por não conseguir lidar com a pressão. Pediu desculpas e disse que talvez não merecesse mais ser amiga deles. Nan, Mi, Tian e os outros resolveram então fazer uma surpresa para a amiga. Foram até o bairro onde ela morava, espalharam um boato de que havia um incêndio por lá. Os vizinhos saíram correndo para se proteger, inclusive os pais da Mi. Enquanto isso, os amigos tiraram Mi de casa discretamente e a levaram para um clube com piscina, que o Tian tinha alugado só para eles. Lá, brincaram, nadaram e fizeram de tudo para levantar o astral dela e conseguiram. No entanto, no dia seguinte, o Liu começou a passar mal. Descobriram que ele tinha pegado catapora.
Como todos os outros já tinham tido a doença, ele foi levado para a casa da Nan para se recuperar, longe do pai, que ainda não tinha tido. A escola, com medo de um surto, suspendeu as aulas por uma semana. O professor John aproveitou esse tempo para visitar os alunos e dar aulas extras em casa. Piao também se ofereceu para visitar os colegas e dividir as turmas com o professor. John deu um mapa e marcou os endereços mais próximos de onde Piao morava, para facilitar. Deu também alguns chocolates e pediu para ele não comer nas casas dos outros, para não causar desconforto. Enquanto isso, Liu estava aproveitando a doença para se aproximar mais da Nan, mas ela logo perdeu a paciência com as exigências dele e deu uns tapas bem-humorados para colocar ele no lugar. Mais tarde, Piao foi estudar com a Nan em casa e acabou encontrando o irmão dela, que estava carregando umas sacolas. Ajudou o garoto e, ao chegar na casa, foi obrigado a jantar com a família, já que os pais dela queriam retribuir toda a ajuda que ele vinha dando. Durante o jantar, todo mundo conversou, riu, relembrou os acontecimentos dos últimos dias. Piao ficou tocado. Era a primeira vez que sentia aquele clima de família unida, calorosa e acolhedora. Aquilo mexeu com ele. Depois do jantar, ele e Nan estudaram juntos. E foi ali que ele contou que mais tarde sairia com Tian para visitar uma lan house. Eles tinham descoberto que era possível navegar pela internet e conversar com pessoas do mundo inteiro por meio de algo chamado chat. Nan ficou encantada com a ideia e pediu para ir junto. Piao topou, mas com uma condição: ela teria que resolver pelo menos 10 questões de cada matéria antes. Nan se animou e estudou com tudo. No fim, conseguiu resolver tudo direitinho. À noite, quando os pais dormiram, ela pulou pela janela e foi com o Piao e Tian até a lan house. Os três ficaram maravilhados com as novidades. Internet, bate-papo, jogos online, passaram a madrugada lá. No dia seguinte, Piao saiu para pescar. Como estava demorando, Nan decidiu levar comida para ele e adivinha? Descobriu que ele tinha se atrasado de propósito porque estava com vergonha de ir jantar na casa dela de novo. Ela mostrou os caranguejos que ele tinha pescado e juntos prepararam tudo e comeram ali mesmo. Enquanto isso, Dan fingiu estar doente para não ter aula com o professor particular. Em vez disso, foi até a casa do Liu e o encontrou do lado de fora tomando um ar fresco. Ela disse que só queria ver se ele estava melhorando, mas Liu foi direto. Pediu que ela parasse de ir atrás dele, porque ele não gostava dela e nunca ia gostar. Dan ficou arrasada, mas desconfiada. Perguntou se ele estava apaixonado pela Nan. Liu confirmou. Disse que sim, mas pediu que ela não contasse para ninguém. Ela prometeu guardar o segredo, mas também avisou. Só porque ele ama outra, isso não ia fazer ela desistir dele. E ainda o incentivou a se declarar logo, antes que fosse tarde. Mais tarde, o professor John, depois de tanto correr atrás dos alunos, acabou dormindo dentro do ônibus. Quando acordou, deu de cara com uma mulher linda. Foi amor à primeira vista. Descobriu que ela era professora de inglês na antiga escola do Piao, a famosa Hoeng-ji, e seu nome era Li Bai. No dia seguinte, Liu já estava melhor e quis ir com os colegas experimentar a internet também. Foram todos para a lan house. Só que dessa vez, o diretor da escola apareceu de surpresa para ver se tinha algum aluno dele por lá. Quando os viu, os estudantes saíram correndo, mas Tian foi pego. O diretor ficou bravo, deu uma bronca daquelas e disse que ia levá-lo para casa pessoalmente. Quando saíram do local, a lan house explodiu por causa de um curto-circuito. Tian ficou chocado se o diretor não tivesse chegado. Talvez ele estivesse lá dentro. Foi assim que o diretor virou herói. No dia seguinte, saiu até reportagem no jornal dizendo que ele salvava os alunos do vício em internet e ainda impediu uma tragédia. Enquanto isso, o professor John pediu permissão para inscrever o Piao numa competição educacional que seria transmitida pela TV. Outra professora queria que o aluno dela fosse no lugar, mas John convenceu o diretor de que o prêmio da competição seria uma bolada 800 yuans. Então Piao foi o escolhido. Mi, por outro lado, contou para Nan que tinha conhecido um garoto incrível no bate-papo online e que iria encontrá-lo pessoalmente. Nan ficou desconfiada, achando que podia ser perigoso, mas Mi estava empolgadíssima e certa de que era alguém legal. E não é que era mesmo? Quando Mi chegou no lugar marcado, descobriu que o garoto misterioso era o irmão da Nan. Enquanto isso, o professor John aproveitou que estava cada vez mais interessado na professora Li Bai e começou a andar todos os dias no mesmo ônibus que ela usava, só para tentar se aproximar. Um dia, viu dois caras mexendo com ela e, mesmo morrendo de medo, tomou coragem e defendeu a moça. Ela ficou grata e ele saiu todo bobo do ônibus, com o coração acelerado. Chegou então o dia da competição na TV. Piao foi super bem nas perguntas de ciência, mas travou na hora das perguntas de literatura. Só que, nos segundos finais, ele se lembrou de uma história que Nan vivia lendo em voz alta e conseguiu acertar a resposta. Nan ficou emocionada, mas ficou ainda mais quando, na hora dos agradecimentos
ao vivo, Piau fez questão de dizer que só conseguiu vencer graças a ela. No dia seguinte, na escola, o professor John deu uma bronca na turma. Disse que eles não tinham cuidado da saúde durante a semana de recesso e contou que Dan, a colega que gostava do Leo, acabou pegando a catapora. Leo, ao ouvir isso, ficou tocado. Ela tinha ido até a casa dele mesmo, com risco de pegar a doença. Só pra ver, à noite, Mi tentou puxar papo com Nan para saber se o irmão dela já tinha falado alguma coisa sobre ela. Mas Nan nem fazia ideia de que os dois estavam se falando. Mi ficou surpresa por Nan não saber de nada, mas decidiu manter segredo. Enquanto as duas conversavam na rua, ouviram um assobio estranho, ficaram com medo, e o susto só aumentou quando Liu e Tian apareceram dizendo que estavam indo à casa do Piau para uma reunião especial, o aniversário de morte dos pais dele. Nan foi junto. E os 4 passaram a noite juntos, em silêncio, em respeito à data. Depois disso, ficaram ali mesmo, conversando, rindo e criando boas memórias para apagar um pouco das dores. No dia seguinte, Mi e o irmão da Nan começaram a se encontrar mais vezes. Ela ficava cada vez mais animada e dizia que ele era diferente de todos os garotos que já tinha conhecido. Mas o garoto era quieto, misterioso e ainda não tinha dito claramente se gostava dela ou não. E num dos dias, houve uma queda de energia na escola. Como já estava escurecendo, todos se reuniram na quadra com lanternas. Ali, Piau puxou um assunto com Nan. Disse que, quando era pequeno, tinha medo do escuro. Mas depois que a avó contou que bastava acender uma luzinha para afastar todos os monstros, ele parou de ter medo. E que agora, mesmo sem nenhuma lanterna, ele se sentia seguro só de estar perto dela. Nan ficou sem reação. Era a segunda vez que ele se abria daquele jeito. Ela ficou olhando para ele em silêncio, com o coração acelerado. Depois disso, Nan decidiu conversar com Leo. Chamou ele para um canto e agradeceu por tudo, pelo carinho, pela paciência, por estar sempre do lado dela. Disse que ele era especial e que qualquer garota teria sorte em ter-lo por perto, mas que o coração dela já tinha escolhido outra pessoa. Leo ficou triste, claro, mas também aliviado. Pelo menos agora sabia a verdade. Ele sorriu e disse que esperava que ela fosse muito feliz e que, se o Piau fizesse alguma besteira, era só chamar que ele voltava. Eles riram juntos e se despediram de um jeito leve. Mais tarde, já em casa, Nan pegou uma folha de papel e começou a escrever. Era uma carta para o Piau. Ela queria colocar tudo o que sentia ali para entregar no dia seguinte. Escreveu e reescreveu várias vezes, até encontrar as palavras certas. Mas o destino, mais uma vez, pregou uma peça. No dia seguinte, antes que ela conseguisse entregar a carta, a avó do Piau passou mal e foi levada às pressas para o hospital.